Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo as questões do quiz 2, tá? Não resolvendo totalmente, mas algumas eu vou indicar como é que a gente resolve, tá bom? Eu sei que essa questão, por exemplo, aqui, ela não é muito bem, digamos assim, trabalhada objetivamente ou até mesmo dessa forma que o autor coloca lá no material. Mas também a gente consegue resolver somente com os conceitos estudados nessa aula. Então, presta atenção no seguinte, ó, essa função aqui, ó, como se fosse para nós a função objetivo. E o que acontece? A gente tem que analisar através dos pontos aqui do gráfico, porque esse daqui a gente vai resolver, digamos assim, pelo método gráfico, tá? Quais os pontos que dão o maior valor ali, então. Na verdade, esse K aqui é o valor que a gente quer encontrar. Então, na verdade, a gente só tem que identificar os pontos no gráfico, tá bom? Bom, ó, esse primeiro ponto, vamos chamar assim, ó, A, B, C, D e E. Então vamos lá, ó. O nosso ponto A é o ponto 0 e 0, né? Tá na origem aqui, ó, o X vale 0 e o Y também vale 0. O ponto B, ele vale, ó, o X aqui vale 0 e o Y vale 7. O ponto C, no X vale 6 e o Y vale 10. O ponto D, o X vale 11 e o Y vale 5. E o ponto E, o X vale 11 e o Y vale 0. Nota que a função, na verdade, essa função objetiva, o que acontece é que, na verdade, a gente tem o problema utilizando as desigualdades e a gente forma, digamos assim, esse polígono aqui, tá? E a função objetivo, ela vai passando em cima desses pontos, porque ela é uma reta, a gente utiliza esses pontos, e a gente vê qual é o valor que deu, utilizando essa equação da reta, como se eu estivesse passando ela em diversos pontos e eu vejo qual é o resultado que ela vai ter. Tá bom? Então, na verdade, o que vocês têm que fazer? Só substituir, por exemplo, ó, no ponto A. Aqui, ó, vocês vão fazer o que? X, né? A função é essa, vou botar aqui em cima. X mais 4y igual a k. Então, é só ver, ó. 0 mais 4 vezes 0 igual a 0. Essa daqui, 0 mais 4 vezes 7, que é 28. Próximo, 6 mais 4 vezes 10. Isso deu 46, tá? Vocês vão fazer, vão ver qual é que deu o K maior, digamos assim. Então, sabendo desse valor, a gente consegue encontrar, porque aqui está dizendo que, ó, que é de maximizar, né? Tá? Então é só ver qual é o valor maior e com isso a gente consegue resolver o problema. Bem, a questão 2 foi anulada aqui para mim e vamos fazer a questão 3. Essa daqui dá um tablô para a gente e está dizendo aqui que a gente vai maximizar, né? Não, pretende maximizar a variável z. Então, a variável z que é a função objetivo, tá? Daí pergunta para a gente, ó, a variável que deve entrar na base é... Como é que a gente vê qual é a variável que tem que entrar na base? Quando a gente está resolvendo um problema desse tipo, a gente olha a função objetivo, toda a linha. E aqui lembram que não pode ter nenhum número negativo. Então, dentre os negativos aqui, que nesse caso só tem o menos 2, qual que contribui mais para maximizar? Ou seja, então é o menos 2 ali, tá? Então, o que eu quero dizer? Que essa coluna aqui, ó, do x3, ela vai entrar na base. Então, vamos botar aqui, ó, entrar na base.
tá? Então, o x3 é o que vai entrar na base. Então, a gente já pode até colocar ali, ó, x3. Possui o coeficiente igual a... Coeficiente é o número dele, né? Igual a menos 2. Tá? Daí diz o seguinte, ó, além disso, o pivô será tal número dessa variável. E a variável que vai sair da base... Bom, agora a gente vai encontrar isso, né? Se a gente sabe que aquela dali vai entrar na base, como é que a gente vai descobrir qual a que vai sair? A gente tem que analisar essas variáveis aqui, ó, f1, x2 e f3 da base, ou a equação 1, 2 e 3, tá? Que está ali simbolizada. Como é que a gente descobre quem vai sair? A gente usa aquilo que eu ensinei nos outros vídeos, que é o bloqueio, né? Que é o quê? É o mínimo entre os BI e AI. O AI é o coeficiente da coluna que vai entrar e os B são o segundo membro aqui, tá? Então, é só a gente fazer, ó, 2 dividido por menos 1 dá menos 2. Lembrando que esse número ele tem que ser maior ou igual, ele tem que ser o menor, só que eles têm que serem maiores ou igual a zero. Então, o menos 2 aqui não vai entrar, tá? Ó, 7 por 2 dá 13,5 e 3 dividido por 1 dá 3. Bom, o menor deles entre os positivos é o 3. Então, ó, 3 dividido por 1. Então, qual é a coluna, linha, desculpa aqui, né, que vai sair? É essa daqui, ó. Né? Com isso, a gente já encontrou o pivô. O pivô é a interseção entre a coluna que entra, né, a coluna do coeficiente ali que entra, da variável que entra, com a da linha da variável que sai, ó. Então, é 1. Portanto, ó, o pivô vai ser o número 1 e como o F3 vai sair da base, ó, vai sair da base, a gente vai colocar aqui, ó, que quem vai sair da base é o F3, tá bom? Bom, essa daqui no fim eu já acabei fazendo, mas ela era uma questão mais fácil, tá? Vamos para outra. Bom, esse exercício aqui, ele basicamente é um exercício que a gente já... Ele é um pedaço, digamos assim, de quando a gente vai resolver um problema pelo método simplex. Tá? Então, aqui a gente só tem que fazer o quê? Analisar as desigualdades. Tá? Então, olha só. Nesse número 1 aqui, ó, o que acontece? É x1 mais 2x2 menos 3x3. Ele é menor, né? Aquele símbolo ali é menor ou igual a 5. Mas digamos que ele é menor, então eu tenho que fazer o quê? Adicionar uma variável que a gente vai chamar de folga. Geralmente a gente coloca um índice aqui, 1, 2, de acordo com a equação. Como não tem, eu só vou botar f, mas essa folga. Para quê? Essa folga vai tornar isso igual a 5. Se é menor, vai ficar igual. Tá? Portanto, é só analisar qual é a coluna ali que está de acordo. A 2, ó, é x1 mais 2x2 menos 3x3. E agora é maior ou igual, né? Agora é maior. Aqui, ó. Maior ou igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir uma variável folga para que isso torne ela igual. Só que quando a gente vai resolver um problema assim, que é maior ou igual, a gente também tem que adicionar uma variável artificial, que a gente chama de A, tá? E daí a gente torna isso igual a 5. Portanto, é só olhar qual é a coluna ali que está de acordo. A3, vamos ver aqui, ó. x1 mais 2x2 menos 3x3, agora está igual. Mas a gente sabe que, para quando a gente vai fazer um problema de programação linear, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai somar uma variável artificial. Portanto, isso daqui vai ser igual a 5. Tá bom? Só olhar ali as colunas e conseguir identificar. Bom, nessa questão aqui, diz que a transportadora ela quer minimizar, vamos chamar essa função de função g, tá? Pode ser qualquer coisa ali, z, qualquer coisa. 10x mais 6y
mais 9z. De onde eu tirei isso? Bom, eu estou chamando que são x vai ser x unidades de A. Tá? Porque a gente tem os depósitos A, B e C. E o produto, né, tá dizendo ali que ele está disponível nesses 3 depósitos. Bom, vamos chamar de y unidades de B e de z unidades de C. Tá bom? A gente já tem os valores aqui, tá? Ó, 10, foi daqui que eu tirei, ó, 6 e 9. Tá bom? Outra coisa que a gente sabe é o seguinte, ó, a gente tem que diz que tem no total 500 unidades. Ou seja, quando a gente somar x mais y mais z, isso tem que dar igual a 500 unidades. E a gente tem as seguintes restrições, né, do estoque. Ó, 300 unidades, 400, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó, B e C são 400, tá? Então, eu tenho essa seguinte restrição, ó, x tem que ser menor ou igual a 300 e y tem que ser menor ou igual a 300. Deixa eu botar o y mais para cima aqui. E o z tem que ser menor... Opa, desculpa que eu botei 300, né? 400, tá? 400 e aqui 400, que é o que diz o problema. Portanto, a gente tem que minimizar, ó, agora a gente tem essas seguintes restrições. Claro que, como são quantidades, o x, o y e o z, eles têm que serem maiores ou iguais a zero, para a gente poder fazer. Portanto, pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai minimizar essa questão. Isso daqui é igual ao do material, tá? Tem que pegar função g, passo para cá, menos 10x, menos 6y, menos 9z, igual a zero. Tá? E as outras eu adiciono, por exemplo, ó, as restrições. Mais, vamos chamar de A1, igual a 500, tá? Essa daqui eu vou fazer x mais uma folga igual a 300, y mais uma outra folga igual a 400 e z igual, z mais f4 igual a 400. Bom, aqui já está na forma padrão, né? Tá? Só que a gente não pode esquecer que essa daqui a gente tem que utilizar a variável artificial, tá? Do simplex em 2 fases, tá bom? Eu vou postar um vídeo depois que eu resolvo uma questão nesse método das 2 fases, tá bom? Aqui eu já praticamente montei para vocês, agora é só resolver, tá bom? Vamos para a próxima. Pessoal, aqui eu só vou fazer mais um pouquinho para deixar vocês mais ou menos um pouco mais confortáveis para realizar esse exercício. Aqui tem que cuidar o seguinte, sempre quando tem uma variável artificial, a gente tem que resolver pelo método das 2 fases. Que nesse caso aqui a gente vai chamar de uma variável, vamos chamar de alfa, tá? E eu vou dizer que geralmente a gente tem que colocar que a soma das variáveis artificiais é igual a zero, tá? Como a gente só tem uma variável artificial, eu quero que essa variável seja igual a zero, tá? Ou seja, que o A1 seja igual a zero. Portanto, eu quero que alfa menos A1 seja igual a zero, tá? Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar o A1. E a gente vai ter que A1 é igual a 500 menos x menos y menos z, tá? Passo tudo para cá e eu tenho A1. Aí colocando naquela
equação ali que eu mostrei para vocês, tá? Eu substituo, coloco o A1 aqui, tá? E eu vou ter a seguinte equação. Bom, alfa mais x mais y mais z igual a 500. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai montar o tablô. Tá? Eu vou deixar mais ou menos ele montado aqui, peraí. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai analisar a função objetivo, tá? Qual que contribui mais? E aqui a gente percebe que qualquer uma das três contribui a mesma coisa, porque está o número 1 ali, tá? Então a gente pode escolher qualquer uma. Eu sugiro que vocês peguem a função x, tá? Igual quem escolher qualquer uma vai conseguir encontrar o valor correto, tá bom? Vou fazer até aqui e o resto deixo com vocês. Bom, aqui, ao a gente ler esse problema aqui, a gente consegue perceber que essa fábrica de sucos deve minimizar seus custos de produção. 1 litro do seu suco deve conter, vamos chamar aqui de X ml de polpa e Y ml de edulcorante. Tá? Sendo o restante completado com água. Em uma situação de recursos abundantes, a água é considerada sem custos. E a restrição correspondente à composição do suco vai ser o que? A gente vai somar a quantidade de ml de polpa com a quantidade Y de ml de corante. E isso vai ser, digamos assim, menor ou igual a 1 litro. O restante a gente vai completar com o quê? Com água. Essa água vai ser o que a gente vai chamar de, digamos aqui, da variável folga. Tá? Então vai ficar assim, x mais y mais uma variável folga, que seria a água para a gente, igual a 1 litro, né? Ou seja, com duas variáveis de decisão e uma variável de folga. Por outro lado, em uma situação de recursos escassos, a água vai ser considerada um custo para a gente. E a restrição correspondente à composição do suco vai ser o quê? Então, a gente pode escrever assim, a gente vai ter mais a variável z, que seria ml de água, né? Porque agora o recurso é escasso. Portanto, a gente tem o seguinte, que x mais y mais z tem que ser igual a 1. Ou seja, vai ter 3 variáveis de decisão e nenhuma de folga. Tá bom? Claro que vocês poderiam colocar, mas pode ter uma artificial, porque ela na hora de resolver o problema simplex, porque ela é igual. Tá? Mas aqui não está falando só da variável de folga. Então, praticamente a questão está feita aqui, tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, nessa daqui a gente tem que avaliar essas afirmativas, tá? E a número 1 a gente pode perceber que ela está correta, né? Porque quanto menor, né, z maior, digamos, quanto menor for z, maior o valor de menos z. Né? Isso vai implicar que o mínimo valor de z assume, né, o mínimo valor que o z vai assumir vai corresponder ao máximo valor que menos z for assumir num problema, tá, de programação linear. E nessa segunda afirmativa, a gente pode ver que ela não vai estar de acordo. Por quê? Durante o tablô, só vai aparecer na função objetivo as variáveis que não estão na base da solução. Tá? Logo, essa folga F2 ela não pode ceder lugar a uma variável de decisão. Tá? Então, essa daqui não estaria certa. E a terceira restrição? Está perguntando se vai apresentar infinitas soluções. Tá?
que a gente pode ver é o seguinte, ó. Na verdade, ela não vai ter solução. Por quê? Olha só. A gente tem essa seguinte restrição, ó, que x1 menos 2x2 tem que ser maior ou igual a 8. Então, nota que a gente vai ter o dobro agora disso daqui, ó. Como se a gente dobrasse esse valor. Isso daqui vai dar o quê, ó? 2x1 menos 4x2 teria que ser maior ou igual a 16. Só o que está dizendo para nós ali nessa restrição? Que 2x1 menos 4x2 é menor ou igual a 3. E a gente está vendo que isso daqui não é, né? Porque não é compatível uma equação, né? Que essa daqui é a mesma, né? Só que é o dobro, com a outra, ó. Uma está dizendo que vai ser maior que 16 e essa está dizendo que vai ser menos 3. Então isso daqui não tem solução. Né? Em vez de infinitas soluções, não possui solução. Então aqui é falso também, tá? Bem, nessa questão aqui, pessoal, primeiramente a gente pode escrever ela na forma padronizada, tá? O fato da região viável estar contida na célula descrita é equivalente a descrever, né, ou declarar que x, y e z são não negativos, tá? Então, tem as seguintes condições, ó, que x tem que ser menor ou igual a 2, y tem que ser menor ou igual a 2 e z, deixa eu botar esse y um pouquinho menor aqui, y e z menor ou igual a 2, tá? E a gente sabe que esse problema padronizado fica o seguinte, né? É maximizar P, sendo que a gente já tem ali o valor do P, né? Ó, x mais y menos z. Então, eu posso escrever isso como sendo P, desculpa aqui, ó, menos, né? Menos x menos y mais z igual a zero. Beleza. E o que a gente precisa fazer? Agora a gente tem que, né, fazer a forma padronizada. Esse x mais 2 ali, né? E também a gente tem essa condição aqui, ó. Tá? Deixa eu escrever ela aqui, ó. É uma restrição x mais y mais z menor ou igual a 4. Então, vamos colocar aqui na forma padrão, né, ó, x mais y mais z mais uma folga, vamos chamar de folga 1, igual a 4, né? É menor. Então a gente adiciona uma folga e consegue deixar igual, tá? Depois a gente coloca, ó, x mais uma folga 2 é igual a 2. Y mais uma folga 3 igual a 2. E deixa eu botar esse y aqui. E z mais uma folga 4 igual a 2. Agora a gente pode partir para o tablô, tá bom? A gente também pode pensar na função objetivo e perceber que z tem um efeito negativo sobre p. Ou seja, se a gente aumentar o z, leva a um valor menor de p. Então, nada mais natural que deixar z em seu mínimo, né? Igual a zero, tá bom? E aí a gente conseguiria entender outras questões a partir, né? Digamos que a gente utilizaria, se a gente deixasse o z aqui, ó, igual a zero, a gente teria que se concentrar basicamente nessa função. X mais y igual a 2. Desculpa, x mais y ali, né, pessoal? Desculpem. X mais y. Certo? E por essa
outra restrição, deixando o z igual a zero também, a gente tem essa seguinte condição: a x mais y tem que ser menor ou igual a 4. Lembrando que eles são positivos porque eles pertencem àquela cela. Tá bom? E como o x e o y, né, eles têm que ser menor que, ó, por exemplo, ó, o x ali, ó, ele menor ou igual a 2, menor ou igual a zero, né? Ele é maior que zero. E o y é a mesma coisa. Tá? Então aqui a gente já conseguiria, né, ver que a soma ela tem que ser inferior ou igual a 4. Tá bom? Então confirma que o máximo é 4, tá? Mas vocês podem usar o Tableau aqui para resolver. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, olha só. Nessa daqui, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, a gente problema clássico, né, de programação linear. Então, a gente pode resolver esse problema através do Tableau. Mas observe o seguinte, a gente tem os pontos aqui, né? Ó, as coordenadas x, y e z aqui. Então, o que eu sugiro aqui para a gente resolver é o seguinte: a gente vai testar esses pontos aqui em cada uma das condições ali. Isso vai tornar bem mais fácil, a gente ter que fazer todos aqueles cálculos. Tá? Ó, a gente vai avaliar, ó, por exemplo, ó, x mais 2y menor ou igual a 4. Então vamos colocar igual a 4, por exemplo, tá? Para ver se a gente consegue satisfazer essa equação. Porque se der igual, digamos assim, é sinal que a gente vai conseguir minimizar esse problema. Ou poderia até ser maximizar, tá? Bom, a outra, vamos chamar essa restrição de restrição 1. A restrição 2, então, é x mais y mais 2z igual a 8. Vamos chamar de restrição 2. 3x menos e igual a 9. E que x, y e z têm que serem maiores ou iguais a zero. Tá? Então, só nessa quarta restrição, a gente já poderia matar alguma, digamos assim, alternativa, mas não tem nenhuma negativa ali, então a gente vai ter que testar, tá? Então o que eu sugiro agora? Vocês testarem cada um dos pontos, tá? Esse e esse, nessas, né, restrições. Aqui, satisfazer todas é a resposta correta. Vamos para outra. O primeiro passo aqui é colocar esse problema na forma padronizada. Então vamos lá. Ó. Eu vou pegar esse máximo aqui, né? A gente vai chamar ele de z. Então vai ficar z menos 3x1 menos 2x2 igual a zero. Tá? Essa primeira restrição é menor, então o que a gente vai fazer? Vai ser x1 mais x2 e eu tenho que adicionar uma folga, tá? Aqui nessa equação, para ela ficar igual a 8. O mesmo vale para essa próxima equação, porque ela também é menor ou igual. Então, mais uma segunda folga igual a 31. E essa condição x mais x1 e x2 maior que zero tem que ser para a gente conseguir fazer esse problema. Tá? Aqui já está, digamos assim, na forma padronizada. Lembrando que o b, que é o segundo membro, tem que ser todo maior ou igual a zero. Então tá tudo certo. O que a gente tem que fazer agora? Passar para o Tableau. A base, aqui eu coloco x1, x2, f1, f2 e o b. Então, aqui
é o z, que é a função objetivo. Aí vai ficar menos 3, menos 2, 0, 0 e 0. Depois, aqui vai ficar x1, que vale 1, x2 vale 1, f1 vale 1 e f2 vale 0. E aqui igual a 8. E aqui 7, 2, 0, 1 e 31. Tá? Beleza. Agora, ó, de novo, a gente pode olhar aqui onde é que está a matriz identidade, que eu falei para vocês. Daqui é 1 e 0, 0 e 1. Ou somente observar aqui qual é a coluna aqui, digamos que só tem 0 e 1. F1 e F2. Então, essa daqui é F1 na base e F2 na base. Agora, o que a gente tem que olhar? Na função objetivo, qual a variável que mais contribui para maximizar, tá? E daí a gente já sabe que é o menos 3, porque é o maior valor em módulo, tá? Então, essa daqui vai entrar na base. Se ela entrar, alguém tem que sair. Então, o que a gente vai fazer? Avaliar quanto é que é o mínimo entre os B's e, digamos assim, e a I. O I ali é a linha, tá? Então, ó, 8 dividido por 1, 8. 31 dividido por 7, 31 dividido por 7 é igual a 4,42. Então, o menor é esse daqui. Então, o 7, que é a interseção, é o que a gente chama de pivô. E o F2 vai ter que sair da base e vai entrar o x1. Agora a gente faz a nova linha, tá, do pivô e vai fazendo as iterações até não aparecer nenhum número negativo aqui na linha da função objetivo. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.